Bem, com muito prazer recebendo o deputado Roberto Freire, presidente nacional de Cidadania, alguém que já foi deputado estadual, senador, foi líder de governo, tem uma longa história, primeiro lá em Pernambuco, depois na esfera nacional, aqui em São Paulo também. Então, com muito prazer, eu recebo o deputado Roberto Freire no meu canal. E a primeira questão é que eu já passo toda hora as notícias, e fiquei assim, muito satisfeito quando eu vi que o Cidadania foi o primeiro partido na reunião da Executiva Nacional, ainda falta, claro, a posição do diretório, mas da Executiva Nacional se posicionar em defesa do impeachment de Jair Bolsonaro. Então, a pergunta que eu faço ao deputado é o seguinte: por quê? Quais as razões? Olha, há algum tempo, sim, afinal, boa tarde, é uma satisfação aí encontrar com você, sempre firme aí nas posições políticas, democráticas, muito importante para o país. Olha, a primeira coisa é que há algum tempo nós tínhamos já analisado que o governo não tinha prumo nem rumo. Conhecíamos Bolsonaro, sabíamos que era completamente incapaz, mas imaginávamos que no governo, até num primeiro momento, falando que tinha general, talvez o capitão se enquadrasse. Não aconteceu nada disso. Tivemos a inversão da hierarquia e os generais passaram a ser bolsonaristas, mero ajudantes de ordem de um capitão. E foi um desastre. E começamos a ter. E veio a pandemia. E aí a coisa ficou pior, porque o seu desrespeito à ciência, o seu negacionismo, criou um clima no Brasil que hoje nós estamos aí vivendo. Enquanto países com menor estrutura, não tendo institutos do naipe do Butantan ou da Fiocruz, estão hoje participando do processo de fabricação de vacinas a nível mundial. Aqui, vizinho a nós, a Argentina, o governo teve a lucidez e a sensatez de se organizar para isso. E como eles têm alguns laboratórios, eles conseguiram e estão produzindo insumos, não apenas, vamos dizer, criando ao final a vacina. Não, ele está na base, naquilo que é fundamental da vacina. E nós estamos no risco de não termos vacina, até porque resta apenas o que o Butantan conseguiu fazer e com toda dificuldade, com todo o obstrucionismo do próprio governo federal, e o Brasil vê o estado de calamidade. Quer dizer, conseguimos, nesse governo Bolsonaro e com seu ministro da Saúde, ter gente morrendo por asfixia, por faltar oxigênio. Uma intendência qualquer, um almoxarifado qualquer de pequena empresa sem maior responsabilidade, muito provavelmente não comete essa desídia que chega, em alguns aspectos, a ser dolosa, porque foi avisado e não cuidou. Só veio a tratar da questão depois que estava instalado o caos. A vergonha mundial de termos em capital do estado do Amazonas pessoas morrendo com asfixia. E ainda continua isso, porque o desmantelo é total. Desmente que nunca indicou tratamento precoce, é uma coisa, se desmoraliza ao vivo e a cores, um desastre total. E isto consolidou, não só na minha concepção, de que era necessário já termos a condição de dizer que é pior para o Brasil a continuidade do governo Bolsonaro do que o impeachment, que pode trazer alguns traumas. Não é nunca, num presidencialismo como o nosso, a substituição, a derrubada, o impedimento de um presidente da República é traumático. Isso foi assim com Collor, foi com Dilma e será com Bolsonaro. Mas tornou-se uma necessidade. E isso já estávamos assim pensando, e quando começamos a sentir, e isso é um dado da nossa realidade do mundo de hoje, nas redes sociais, um crescimento da pressão por essa ideia da mudança, de ter que ter impeachment. A sociedade brasileira já fez 2, quando raríssimos países presidencialistas do mundo
sequer tentaram impeachment, e nós fizemos 2 em menos de 30 anos. Então, a sociedade brasileira tem essa compreensão, que eu diria até que é bem democrática, de conseguir fazer isso. Isso não é qualquer um que faz. Também tem a ver com os partidos políticos no Brasil, que não são muito confiáveis, não temos um Congresso que represente efetivamente organizações partidárias programáticas, vivem um pouco ao vento de opinião pública, de manifestações da sociedade, e isso, para a sociedade atual, é bom. Gera uma certa instabilidade, mas nos ajuda em momentos de crise e de impasses. E nós analisamos isso e partimos para discutir, abrimos o debate, convocamos uma executiva e, como não é da nossa competência estatutária uma decisão desse porte, então nós encaminhamos para o Diretório Nacional, mas já com um indicativo de apoio à participação, mobilização e voto a favor do impeachment de Bolsonaro. Deputado, Cidadania, portanto, é o primeiro partido que coloca isso oficialmente, né? Ainda na esfera da executiva, e vamos aguardar a posição do Diretório Nacional, olha, que tudo indica deve referendar, né? Vai, mas eu acho que alguns outros partidos já tiraram algumas posições. Já estão tirando. Agora, é isso que eu queria conversar com o senhor. Qual é o segundo passo? Quer dizer, há um sentimento na sociedade forte pelo impeachment, as redes sociais mostram isso. A gente vive uma situação atípica, que é a pandemia, que é diferente de 1992 e de 2016, porque agora a possibilidade de ir às ruas ela fica extremamente limitada. Por outro lado, não tivemos em 1992 e em 2016 uma crise sanitária com a gravidade que nós estamos vivendo, claro. E uma crise econômica terrível. 2020 deve ser menos 4,5 e tal. Nesse sentido, dentro da leitura, e o senhor é alguém experiente na vida política brasileira, passou por diversos momentos, do pré-64, do período 64, do pós-64, depois da Constituição de 88 para cá. Qual é agora o segundo passo? Quer dizer, como é que vai fazer essa mobilização para concretizar um processo de impeachment? Olha, um dado interessante é de que em 92 e 2016 nós não tínhamos a rede com um papel fundamental que hoje exerce na política. Eu costumo sempre dizer uma frase do Antônio Brito, ex-governador do Rio Grande do Sul, que a política mudou de endereço. Então, as ruas não existem sozinhas mais. A partir de organizações, de palavras de ordem, sindicatos, partidos, organizações da sociedade civil, quer dizer, ela hoje se forma na rede e na própria rede tem um impacto muito grande do ponto de vista político, mesmo não se expressando nas ruas. E nós estamos vivendo esse momento que não tínhamos e não conseguíamos perceber em 92, a não ser nas ruas como sentimento, algo bem real e não apenas virtual. De saber que vem pelo Twitter, no Facebook, no WhatsApp, em todas essas redes, esse sentimento, e que é crescente. Os hashtags, muitas vezes a gente pensa que isso é só um jogo qualquer de se... Não, mas quando você toca ali, você está expressando, mesmo que não com muita firmeza, não precisando sair de casa, mas é uma posição. E isso, quando começa a se avolumar, passa a ser importantíssimo. Tanto é que decide eleições. E também pode começar a decidir todo esse processo. Eu acho que já iniciamos, não como daquelas vezes com manifestações de rua, mas isso também vai começar a acontecer. Por exemplo, estamos discutindo nas redes, já se organizou algumas carreatas para esse próximo fim de semana, 23, sábado, e 24, que alguns movimentos mais liberais, vamos dizer, mais do centro à direita, estão organizando aí em São Paulo, saindo, parece-me, que do Pacaembu. Isso, perfeito. Bom, ótima. Por quê? Porque não é apenas uma organização da esquerda, de outras forças democráticas, é também, inclusive, de movimentos que até bem pouco tempo estavam vinculadas ao governo bolsonarista, fizeram campanha, foram
elementos importantíssimos naquilo. Pois bem, eu acho que a gente já começou esse processo, né? Vai precisar, porque também a imaginação nossa é de que isso precisa se expressar nas ruas, até para que influencie concretamente e pressione aquilo que é fundamental, que é a nossa representação política no Congresso, ter consciência de que apoiar Bolsonaro ou defendê-lo está indo na contramão da opinião pública, né? Isso precisa ser expresso, eu diria, nas manifestações que vão surgir. E com essa, e infelizmente, não só a pandemia, mas o governo nisso, a sua omissão, sua desídia, a sua irresponsabilidade, lhe ajuda nesse momento, porque estamos atrasados na vacina, na vacinação, na imunização, que poderia apressar todo esse movimento. O que a gente não pode ter é a sensação de que temos a pressa e isto vai ser respondido com certo tempo. Dado a pandemia, não será uma coisa tão rápida. E também teremos, tal como tivemos com Dilma, uma reação de setores da sociedade. Tal como o Dilma tinha presença na sociedade, como também Bolsonaro tem. Cada um na sua matriz ideológica, mas tem representação. Não será algo como, por exemplo, Collor, que esvaziou-se muito rapidamente, né? É bem distinto. É toda essa compreensão que a gente tem que ter e, ao mesmo tempo, tem que fazer isso sabendo que o prioritário agora é vacinação, sairmos da pandemia, garantirmos a vida dos brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, temos que estar presente isso. Por quê? Porque também, se não tivermos pensando, o desastre do país vai ser bem maior a continuidade desse governo. Sem dúvida, é isso. Então, o próximo passo é tentarmos transformar esse sentimento que se avoluma nas redes e transformar isso em manifestações. Agora estão até aqui em Brasília tentando fazer uma manifestação com alguns protocolos, tentando fazer, que é uma coisa meio difícil, mas vamos ver se essas pessoas que vão mantêm protocolos, certo distanciamento. Os Estados Unidos representou isso naquelas marchas que tinham com a vida do negro, vale, é importante. Sim. Eles conseguiram fazer com um certo distanciamento. Não tanto, porque não tem como você controlar, mas uma manifestação menor, com certo cuidado. Então, eu acho que é o momento de começar a se organizar isso. Vamos ver se nós, do Cidadania, ajudamos. Eu já estou trabalhando para que nessa carreata, olha, eu estou num isolamento grande aqui em Brasília, mas vai ter uma carreata. Eu vou passar lá, dentro do carro, tudo, mas vou passar, não tem dúvida nenhuma, porque eu acho que nós temos que começar a fazer. Não é uma palavra de ordem qualquer, é uma necessidade que o país tem de caminhar para o impeachment de Bolsonaro. Deixa eu colocar uma questão, deputado. Então, o senhor tem uma larga experiência política, conhece teoria política, sociologia, história, viveu momentos diferentes da história do Brasil. Nós, desde a Constituição de 88, poderemos ter, eu espero que tenha, sinceramente, o terceiro impeachment, que o Brasil precisa disso. Agora, há algo de errado no nosso sistema político, se a gente fosse olhar em termos estruturais. E eu pergunto, qual é a posição do Partido Cidadania? Ele é presidencialista, ele é parlamentarista ou ele é semipresidencialista no sentido francês, português? Olha, nós somos parlamentaristas, historicamente, desde o velho PCB. Cometemos, no momento não era muito claro isso, mas cometemos um erro, eu acho, naquele plebiscito primeiro de João Goulart. Talvez, se a gente continuasse com o parlamentarismo, nós teríamos evitado na história, mas é sempre discutível, ser historiador, se é sempre perigoso. Mas, imaginando que, se tivéssemos continuado com aquela experiência, talvez o Brasil fosse, nesse mundo influenciado pelo presidencialismo norte-americano, um novo mundo,
nós pudéssemos estar um pouco na vanguarda. Né? E perdemos no plebiscito porque aí é um pouco um sentimento que eu tenho, uma especulação intelectual. É difícil você mudar um regime não tendo uma crise muito profunda de ruptura na estrutura vigente. A tendência nisso é de manter-se e a inércia funciona a favor. Nós perdemos o plebiscito por isso, era mexer com a cidadania dizendo que ele iria nunca mais escolher presidente da República. Uma sociedade com a ideia de um presidente como um salvador, que isso está presente, como aquele que pode resolver os problemas, nós perdemos a racionalidade de que o parlamentarismo é um regime que, por exemplo, nós não estaríamos aqui discutindo impeachment algum. Muito provavelmente, esse Bolsonaro já tinha tido uma moção de desconfiança e seu governo tinha ido para casa. E a gente estaria com experimentos, poderíamos até errar outra vez, mas facilmente não, mas de qualquer forma, com muito maior tranquilidade, maioria simples, podendo resolver impasses qualquer que aparecesse. Pois bem, o parlamentarismo, nós precisamos, no momento desse, se vier impeachment, ter a capacidade de começar a discutir, num primeiro passo, um semi-parlamentarismo ou semi-presidencialismo. Com eleição direta do presidente? Aí é muito difícil, mas se você tem que fazer isso, mas com poderes bem limitados de chefe de Estado. Como? Eu não sei, a experiência francesa externamente não parece que tem algum outro poder que não do presidente da República. Né? Parece que ele... Mas a gente sabe que muitas das ações governamentais, do ponto de vista do dia a dia, são adotadas pelo primeiro-ministro. Então, você tem um certo equilíbrio em que o Congresso, a Câmara dos Deputados, que o parlamentarismo se baseia na Câmara, não precisa ter, em alguns momentos, você imaginando que precisa ter um Rodrigo Maia, em alguns momentos, substituindo um poder do Brasil, que, inclusive, quer dizer, substituindo outros poderes. Agora, recentemente, nós vimos isso, ele teve iniciativas no campo diplomático que forçou o governo a ter iniciativa que não estava exercendo, inclusive no diálogo com a China, em função daquilo que é básico hoje, os insumos, que teria que ter um governo ativo nisso, e você tinha um governo que parecia que estava trabalhando contra, um governo que queria obstaculizar o suprimento, até porque nunca se preocupou. Hoje o ministro diz: não vai ter nenhum problema, porque temos 270 laboratórios de vacinas que aí pelo mundo espalhado. Eu digo, mas isso é um bestalhão. Por que não temos nenhum contrato com nenhum desses 200? Ele próprio se expõe como um bestalhão. Ou tem má fé. Por quê? Porque não cuidou. Vai cuidar daqui para frente? Nós estamos com um problema agora. Alguns países já resolveram, alguns países já estão com uma larga caminhada e nós ainda não iniciamos direito. Há riscos, estamos com receio, pode faltar vacina, imagine isso. E começou por conta do governo de São Paulo. Né? Até porque se não fosse, isso aí a gente vai ter que reconhecer, não importa se teve uma politização maior, se aproveita disso, e toda a atividade pública, essas coisas ocorrem, não vamos ficar aqui bancando nenhuma vestal. O fato é que, se não fosse Butantan e o governo de São Paulo, nós teríamos uma Fiocruz esvaziada, porque nem contrato com a Oxford teria sido feito. Fez porque o Butantan partiu na frente e assinou com o laboratório chinês. Pois bem, nós estamos vivendo isso, e se essa crise se aprofunda muito, quem sabe voltar a uma discussão. Mas o drama é de que, mesmo no Congresso, você tem dificuldade, até porque a gente não consegue nem mudar o nosso sistema eleitoral,
que, evidentemente, facilita a vida dos caciques, dos ricaços, daqueles que têm votos, celebridades, sem ter nenhuma substância e programática de partido político, por conta do sistema aberto proporcional e não um sistema fechado, que é na maioria dos países que tem um sistema proporcional, você sabe disso, ele tem o sistema fechado de lista, não é? O sistema pré-ordenado e não pós-ordenado pelo voto do eleitorado. Então, isso são problemas, mas nós somos parlamentaristas e eu acho, quer dizer, eu não sei se vou ver isso, mas eu tenho a impressão de que com essa nova realidade, essa capacidade de voto que você tem muito rapidamente, as urnas eletrônicas cada vez melhor, através do próprio celular, uma sociedade conectada, isso vai exigir também de um governo que tenha maior flexibilidade e também seja conectado, ou seja, as instituições não serão instituições tão duras, tão permanentes, ela tem que ter também e acompanhar essa grande mudança que você pode ter, inclusive pelas comunicações que são maiores, pelas conexões que existem e pela facilidade de você ter a expressão do que pensa a cidadania. Uma das coisas que eu discuti no Cidadania dentro do partido, para essa eleição, é de que, em grandes cidades, vereadores precisam começar a discutir que alguma legislação eles podem fazer concomitantemente com o pronunciamento da cidadania, do eleitorado. Por quê? Porque você pode facilmente fazer um processo eleitoral. Os Estados Unidos têm, apesar de alguns dos seus atrasos, e nós vimos agora, mas eles têm, por exemplo, uma vinculação muito grande em qualquer eleição nos seus plebiscitos. Né? Ele faz, ou referendos em alguns momentos, mas normalmente plebiscitos, mas referendos também se aceitam determinada legislação e tudo isso. Então, essa coisa vai cada vez mais ser uma necessidade nesse processo de maior participação da cidadania e que isso vai mudar tudo que é a instituição, a própria democracia. E daí aí vamos ver o presidencialismo talvez como um filho direto do absolutismo monárquico imperial e para um governo mais colegiado e mais flexível, né, na sua periodicidade, podendo não ter necessariamente que manter prévio 4 anos. Você pode fixar, mas isso pode, como no parlamentarismo, você até antecipar eleições, se for grave o impasse gerado. Então, é essa um pouco a compreensão. E quero dizer a você que eu estou falando muito aqui como o velho militante, né? Isso ainda no Cidadania, que é a mudança, a abertura que a gente fez, isso é um processo que está muito em discussão. Mas a questão do parlamentarismo, eu acho que está bem encaminhada também dentro do Cidadania. Uma última questão, deputado. O partido, ao menos segundo o noticiário, e não é agora de 2021, mas em 2020 isso apareceu muito, pode ter um candidato à eleição presidencial em 2022. Pode, não significa que vai claro, ter. É uma hipótese. É uma hipótese. E a hipótese que seria o apresentador Luciano Huck. Isso é só uma hipótese, há discussões. Qual é a posição do senhor como presidente nacional do partido? Olha, eu falo de hipótese, mas eu posso dizer a você, também usando uma certa imagem, uma metáfora, eu acho que atravessou a rua. Ou seja, está com muita chance de viabilizar-se como candidato. Ainda há discussão que partido, mas nós do Cidadania estamos imaginando que temos muita chance nisso. Em função de quê? Que é uma legenda leve, aberta para movimentos sociais, cívicos, que ele também tem muito contato. E ele começou a participar mais efetivamente da política exatamente através desses movimentos, especificamente o movimento Agora, que é um movimento que não é muito amplo,
mas é um movimento de muitos quadros, e bons quadros políticos, de uma juventude e alguns outros não tão jovens, mas com ideias bem renovadas, bem avançadas, antenada com esse mundo do futuro. O Huck tem muito isso. As pessoas olham como apenas um apresentador de televisão. E você é uma coisa boa, porque você, o intelectual, foi para a televisão. Ele está na televisão e eu quero dizer que ele não é um intelectual, mas ele tem uma ótima compreensão da política. Ele não é nenhum noviço. Ele, na política, ele pode ainda não estar bem treinado, mas ele tem vocação. Eu posso lhe afirmar isso. E ele tem boa cabeça. Uma das coisas importantes que ele tem, a primeira delas, ele é indignado, e todos, é difícil não encontrar alguém que não seja, com a desigualdade que chega a ser perversa no Brasil. É um dos países mais desiguais do mundo. Todo mundo tem essa compreensão. Ninguém diz que não somos desiguais. Mas o importante é saber como é que nós vamos enfrentar e tentar solucionar. Ele não pensa com o passado, porque não vai resolver mais. Ele está pensando no Brasil do futuro. O que é que nós temos que analisar da nova economia que é pós-industrial, que não adianta eu ficar imaginando que vou resolver o problema daqueles mais expoliados, como pensávamos no momento em que a classe operária era o grande instrumento dessa mudança. Então, esse pensamento de uma esquerda prisioneira de relações do mundo do trabalho, relações sociais, instituições que já não têm mais significado nessa nova sociedade, ele não tem isso, ele não é prisioneiro disso. Ele está buscando o que vem no futuro. O Brasil precisa discutir como se integrar nesse mundo globalizado. Você tem a extrema-direita contra a globalização e a extrema-esquerda. E se juntam. Por quê? Pelo seu atraso, visão nacionalista, soberania nacional, fronteiras, e não entendendo que a economia cada vez mais é integrada. E você precisa, como um país como o Brasil, participar disso. Você tem um grande instrumento para isso. Não pode pensar a Amazônia derrubando árvore, pasto para gado, para proteína animal ou para grãos. O agronegócio é atrasado. O agronegócio do futuro, o que é? É 5G, é floresta em pé, é economia sem carbono. São plataformas que estão discutindo esse futuro. E quando você conversa com o Luciano, ele está antenado com isso. Eu diria até que está na frente, porque o processo de comunicação que ele trabalha está nesse redemoinho que existe, do redemoinho, né? Que existe na economia, ele está lá em frente a isso, porque se ele não tiver essa compreensão, ele fica para trás. Ele trabalha, inclusive, numa empresa que as pessoas não conseguem perceber que é importantíssimo para o Brasil que a Globo se modernize e que vá disputar mercado como está tentando com a Globoplay. Eu estou querendo mostrar por quê? Porque ela está levando a cultura, e a cultura significa os nossos artistas, nossos intelectuais, os nossos roteiristas, comediantes, as pessoas que trabalham nesse processo do show business, que trabalham nos documentários, no cinema, nos vídeos que são do entretenimento, do lazer, dos esportes, futebol, basquete, tudo que é importante nesse mundo do futuro, que nós diminuímos a nossa necessidade de trabalho e ampliamos o tempo do lazer, do entretenimento para deleite cultural, para expressar espírito, para o turismo, para tudo. Então, isso é importante se pensar. Claro, você vai ter ainda, e durante não sei quanto tempo, problemas desse passado que vão continuar. Não é com estalar de dedo que acaba. Mas você não vai resolvê-lo se não estiver pensando para o futuro. Se pensar lá para trás, nós vamos aprofundar a nossa irrelevância, o nosso isolamento e a perda concreta de pensar que o Brasil pode ser um país com destino manifesto melhor do que o que nós temos, porque nós estamos perdendo toda e qualquer relevância nesse mundo que está aí. E não é de hoje. E Bolsonaro não é o grande responsável por isso, embora ele só aprofunde, mas isso vem de algum tempo. Então, essa compreensão é de que a gente tem
com uma perspectiva do Luciano Huck. Não é uma coisa qualquer. Nós estamos pensando grande, podemos dizer assim. Legal, olha, muito obrigado, deputado Roberto Freire, ter nos atendido. Fizemos aí um passeio discutindo a questão do impeachment, a questão do parlamentarismo e a questão da campanha de 2022, né, dos cenários. E a política é tão dinâmica, a gente nem sabe direito o que vai ocorrer em 2022, claro. Né, que a gente não sabe o que vai acontecer no próximo trimestre, né, quanto mais em 2022. Verdade. Mas foi muito bom a conversa, mas a gente tem de traçar algumas linhas, né? E o Brasil vai superar essa crise, né, deputado? Vai. Eu não tenho dúvida, né? O problema é que nós estamos tendo perdas muito grandes. Isso, sim. Então, nós estamos sem perspectiva. Basta ver quando se diz o Brasil hoje é um país pária no mundo. Veja o drama que foi restabelecer discussão com a China, com a Índia. Por quê? Porque o Brasil se isolou tanto na sabugice a Trump que perdeu perspectiva do seu papel. E não era qualquer coisa. Até o Brasil teve sempre um Itamaraty bem aparelhado, com clareza, eu diria até com uma dimensão maior do que mesmo internamente governos tinham. Eles sabiam, o Brasil era respeitado. O Brasil hoje é uma vergonha. Então, são coisas muitas que você tem que fazer para recuperar e se antenar com o futuro. Então, tem muita coisa para trabalho. Mas, olha, uma das coisas boas, já me disseram, é o seguinte: como eu sou um idoso, alguém disse, se você não sonhar para o futuro, aí você deixa de ser idoso e passa a ser um velho e está esperando a morte. Então, isso não vai acontecer comigo. Eu sei que vem, mas não vou me preocupar com isso. Tá bom, deputado. Valeu. Gostei desse final. É muito bom. É assim que tem de ser mesmo. Tudo bem. Vamos voltar a nos conversar durante esse ano. Vamos ver tudo o que vai ocorrer. E né? vamos conversar mais, inclusive, dessa ideia de 22, porque Perfeito. mesmo sabendo que pode mudar tudo, a gente tem que começar a construir agora. Ter a capacidade de, se precisar, fazer os desvios necessários, recomeçar, mas temos que não parar, não ficar esperando. Então, nós estamos e vamos conversar sobre isso. Sempre um prazer, viu? Tá bem, um grande prazer, Roberto. Então, até a próxima, então. Valeu, então. Muito grande abraço. Grande abraço também. Tchau, tchau. Tchau.